É uma riqueza muito grande, é um privilégio nós termos esse programa aqui ao vivo, nesse horário de verão que nós estamos vivendo em nosso país, pelo menos na região aqui do centro-oeste para o sul e sudeste, já que o nordeste é horário já é numa diferença, continua igual. Quero mandar um abraço para o seu Adão, mora em Tupimirim, Itumirim, aliás, em Minas Gerais. Ele está pedindo pela recuperação da Maria Helena, pede por outras pessoas e pelo aniversário, vai ser dia 12 de novembro, da Maria da Conceição. A Mércia Fontoura mora em Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. Obrigado, audiência. Está pedindo pela sua, deve ser parente, ou amiga, Maria Dalva, pela sua saúde. Lourdes, São Tomás de Aquino, Minas Gerais, também oração pelo seu neto, pelo João Osmar, Lucas, saúde dela mesma e outras pessoas da família e pela alma do Amadeu. A Helena Maria mora em Pontes de Lacerda, Mato Grosso, está pedindo por ela e saúde da sua família. Você pode continuar ligando, 0 Prestadora 19 3871 9620. Como fez o Marcos, que mora em Siqueira Campos, no Paraná, e está pedindo pela saúde financeira, seus negócios. E, gente, nós estamos vivendo uma situação difícil, com muito desemprego e muita gente sofrendo a situação financeira. Marcos, vamos confiar em Deus. Cleonice de Campinas, da Vila Boa Vista, bom dia. Pede pela saúde e recuperação dela mesma, pelo João Leite e toda a família. A Elza Albuquerque, de Campina Grande, na Paraíba, está pedindo por ela, pela Edésio, o Arthur, Ana Luísa, Noemi e familiares. Maria Aparecida mora em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. Está pedindo pelo Jefferson, por ela mesma e outras pessoas da família. E eu quero aqui atender com muito carinho a Adelaide de Indaiatuba, que mora no Parque São Lourenço, também está pedindo oração por ela e pela sua família, mas eu quero agradecer muito em nome de Padre Eduardo. Ela ficou sócia, hoje ficou sócia. Eu agradeço àqueles que estão ligando também para se associarem a essa obra de Deus com uma pequena colaboração, né, para a gente poder levar essa obra em frente. Gente, você continua ligando. 0 Prestadora 19 3871 9620 para participar do programa, se associar, pedir oração. Daqui a pouquinho estaremos aqui de novo entrando nesse assunto maravilhoso da cura da árvore genealógica, mas de algo mais importante que nós estamos vivendo, que é a vivência terapêutica familiar. Então você vai entender muito bem o que se refere a isso. Doutora Roseli? Olá. Tá brincando aí? Tô brincando. Tá brincando aí, olha brincando, só. né, Henrique? Olha que coisa bonita. Falar de coisas muito sérias, As assim. crianças em casa, posso sair, meu anjo? As crianças em casa vão ficar muito felizes. Vamos brincar agora. Vamos brincar né? Vamos agora. brincar. Vamos explicar para nós, mas eu queria dizer assim, esse método que a senhora está fazendo, ele é desenvolvido, que a senhora vai mostrar aqui, é desenvolvido no workshop. Quando a senhora faz a vivência. Sim, quando é no workshop, é claro, a gente não São utiliza pessoas os mesmo, bonequinhos, claro. a gente utiliza as pessoas, né, as pessoas é que vão representando. E é o interessante que os representantes, Henrique, há uma sincronicidade tão grande entre a escolha de um representante para aquele papel, que às vezes o representante trabalha em si mesmo, né, aquela questão, que sabe? maravilha. É que a gente chama de sincronicidade. Que maravilha, né? que maravilha. Eu escolho você para me representar o meu pai, digamos. E você não me conhece. Mas eu não te conheço. Mas existe algo em você que vai linkar, que vai vincular a tua questão com a questão do meu pai. É muito interessante. Então, as pessoas que vão e que participam, elas também são beneficiadas, né, nesse processo. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a senhora. Essas ordens de relacionamento, o que são? Ordem de relacionamento que a senhora estava falando. Eu vou falar, vou começar a falar de um caso, né, para a gente ter, assim, bem um exemplo concreto, porque os nossos relacionamentos, para ele poder dar certo, para eles poderem dar certo, os nossos relacionamentos, para o amor poder chegar com força em nossos corações, em nossas famílias, entre nós, precisa haver uma ordem. É isso que Bert Hellinger trouxe para nós, né, de um grande assim, conhecimento a respeito dos relacionamentos, né? Que existem 3 ordens do amor, que a gente chama, ou leis, né? Mas não são ordens de ordenanças, são ordens de ordenar mesmo, de colocar, né, o sistema para funcionar bem. Então, eu vou comentar sobre essas 3 ordens, que são a ordem da hierarquia, a ordem do pertencimento e a ordem do dar e do receber.
E eu vou explicar cada uma delas daqui a pouco. Não vou nem falar nada. Não, eu quero que você pergunte. Mas eu trouxe assim, olha, aqui vocês estão vendo que há uma representante, chegou uma paciente, né, no consultório falando assim, olha, é uma senhora já de idade, ela diz assim, eu não sei o que acontece, depois que minhas filhas casaram, ela tem 2 filhas, eu não passei a viver, eu passei a ter um monte de problema de depressão, de ansiedade, eu não tive bom relacionamento com os meus genros e eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, porque eu tenho que conviver com as minhas filhas, com os meus genros e eu não consigo me relacionar bem com eles. Eu me sinto mal e eles se sentem mal também, né? Então, eu disse o seguinte, olha, vamos imaginar como você se imagina em relação a você e as suas 2 filhas. Aí eu pedi para ela escolher os bonequinhos, aí ela escolheu como representante essa senhora, e as 2 filhas. Certo. Tá? Veja, ela colocou exatamente assim, bem próxima, né? Uma das outras. E, obviamente, sem os genros, né? Só ela com as filhas, tá? Aí eu fui perguntando para ela o que aconteceu na sua família, né? Na sua família atual, na sua família de origem. Ela disse assim, olha, quando nasceu a minha última filha, ela estava ainda muito novinha, com 5 anos de idade, né? O meu marido, aí ela colocou, meu marido, ele faleceu. Ele faleceu. E aí, o que aconteceu? Eu me senti sozinha, muito sozinha, tendo que dar instrução, da alimentação, da educação para essas 2 filhas. E eu morava numa cidade onde ninguém me conhecia, né? Então, o que geralmente acontece nessa dinâmica, quando as crianças são ainda pequenas e que o pai ou a mãe morre, geralmente acontece o seguinte, há uma modificação na ordem. Aqui eu logo percebi que se tratava de uma família que havia mortos na família, porque ela colocou muito próximo, com medo, né, no sentido de segurar essas filhas para ela, Entendi. né? Isso atua inconscientemente, tá? Então, o que aconteceu? Uma dessas filhas foi chamada a ocupar o lugar do pai, inconscientemente. Ela disse assim, mamãe, eu cuido de você como o papai cuidava. Poderia ser a mais velha ou não tem nada a ver? Foi a mais velha. Foi a mais velha. Foi a mais velha. Inconscientemente ela ocupou esse espaço. Isso, isso. Ocupando esse espaço, já houve uma desordem. Por quê? Essa filha, ela jamais pode ocupar um lugar de um pai. E é um peso para uma criança assumir o lugar de um pai. Ou seja, ela está trabalhando para sustentar a mãe, para dizer, mamãe, por favor, não morra você também. Mamãe, por favor, fique bem. Mamãe, por favor, fique firme. Olha, eu estou aqui do seu lado para que para que der e vier, eu faço tudo para segurar você. Porque ela já havia perdido o pai, né? E o que essa atitude que ela tem, o que influencia a mãe? Influencia que a mãe, inconscientemente, ela vai projetando nessa filha aquilo que o marido deveria dar para ela. Os afetos, a proteção. Então, por isso que a dinâmica familiar ela é complexa, a gente sobrepõe olhares, né? Em vez de a gente olhar realmente o que é a pessoa, a gente pode olhar além da pessoa. O que a pessoa pode estar representando no meu inconsciente, tá? Então, no inconsciente dessa mãe, essa filha representava o marido. E foi a filha que mais teve dificuldade de sair para casar. Mas olha, veja só, né? Interessante. Aí eu perguntei, o que aconteceu na sua família de origem, né? Aí ela disse o seguinte, olha, eu tive, então, papai... O pai dela. O pai e a mãe. Né? E tive 2 irmãs. 2 irmãzinhas, né? Vamos achar as 2 irmãzinhas aí. 2 irmãs. Aí o que aconteceu? Essa mamãe aqui, essa mãe, ela morreu. Essa aqui. Essa daqui. Ela faleceu. Né? Ela faleceu. E o que aconteceu?
essa mesma paciente assumiu o lugar da mãe em relação ao pai. Entendi. Lá atrás. Lá atrás. E, infelizmente, houve um padrão de morte nessa família, de morte prematura, porque na infância ela perdeu a mãe. Aí ela dizia assim, nossa, quando eu perdi mamãe, eu perdi o meu chão. E aí eu sentia que papai queria seguir a mamãe na morte, mas ele lutava porque ele tinha 2 filhinhas para cuidar. Aí ela dizia assim, eu rezava muito, muito, muito naquela época, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, não deixa meu pai morrer também, não. Então, o que aconteceu? Essa mulher, hoje senhora, lá na infância, ela já começou a ter peso sistêmico. Entendi. Por quê? Porque ela assumiu um lugar que é da mãe, para que o pai pudesse ficar na vida. Então, ela lembrava assim, eu fazia tudo para o papai. Né? Eu cuidava dele, eu tentava ajudar a fazer a comida. Ela ocupou o lugar de esposa. Ocupou o lugar, né? E quando isso acontece, há uma exclusão no sistema. Desordenou. Desordenou o sistema. E aí, então, gera o quê? O peso sistêmico, que isso são cargas emocionais intensas que, às vezes, uma criança ou mesmo um adulto que não está preparado para assumir aquele lugar, assume, né, sem ter condições psicológicas, físicas, emocionais, mentais para estar num lugar desse. Tá? Eu queria perguntar aqui o seguinte. Então, nós estamos aqui com uma família. O que é que traumatizou esse sistema? Foi essa? Então, começou aqui, desencadeou com a perda da mãe, prematura. Por isso que mortes prematuras, tá? Abortos provocados, várias situações que traumatizam o sistema. Então, mortes prematuras, abortos provocados, separações indevidas, né? Divórcio que é muito mal feito, né? Participações de guerras, abusos, desonras, né? Exclusão de pessoas do sistema, né? Acidentes, né? Acidentes provocados com mortes fatais. Doutora, por que eu não posso excluir alguém da minha família? Não posso excluir por causa da lei do pertencimento. Todos têm, isso que é incrível. Os relacionamentos, para dar certo, eles precisam obedecer essa ordem. A ordem, ela vela para que ninguém se perca, para que tudo fique no seu devido lugar. Tudo existe uma ordem. Nesse estúdio tem que ter uma ordem. Para ele funcionar. Então, tem um câmera aqui, outro câmera ali, né? Tem as luzes, tem cada um com a sua função, né? Então, cada um está no seu devido lugar. Se tivesse aqui tudo fora do lugar, que nem o que é responsável para a iluminação fica na câmera, né? Gera uma desordem, claro, né? Se a diretora que fala com você, ela deixa de te comunicar algo, também saiu fora da ordem. Sai fora da ordem. Cada sistema tem uma ordem, né? Nós vivemos debaixo de uma ordem, de uma lei da gravidade, né? O sistema solar tem as suas leis e cada sistema tem as suas leis. O sistema familiar tem a sua lei para ter ordem. E quando a gente sai fora dessa ordem, então gera uma dissonância nesse sistema. Doutora, então aqui... É como assim, você tem o seu corpo, o corpo ele é um sistema complexo, tá? Imagine assim que o seu pé, em vez de ficar no membro inferior, ficasse como a sua mão e a sua mão no seu pé. Tá tudo errado. Vai, né? Vai dar uma complicação. O corpo vai sofrer. O corpo vai sofrer. Então, para que o amor chegue de uma forma forte, que libera, que é saudável, ele precisa ser acompanhado dessas leis, dessas ordens, para manter dessa pertença. Então, o pertencimento, né, é uma das leis importantíssimas, porque diz o seguinte: todos os membros desse sistema continuam pertencendo, vivos e falecidos, tá? Entendi. Então, mamãe, por exemplo, essa filhinha aqui, né, que perdeu a mamãe, ela pode dizer para o papai: querido papai,
né? Eu sinto muito. É claro que a criança não tem consciência. Claro. Por isso que às vezes precisa de terapia. Porque e precisa. Não tem consciência. Não tem consciência. É inconsciente, é. Então ela pode dizer assim: querido papai, sinto demais que mamãe morreu, mas ela continua sendo a sua mulher. Eu sou a sua filhinha. Por favor, me olhe apenas como sua filhinha. Quer dizer, o que está acontecendo? Está colocando em ordem Isso. o que deveria já estar. Isso. Então, a filha olhando para o pai, a partir do ponto de vista que ela é filha, ela não vai deixar de ser filha. Entendi. O pai vai continuar sendo pai. E aí ela vai dizer assim: pois é, papai, então, eu sendo sua filhinha, eu não posso tomar o lugar da minha mamãe. A sua mulher continua sendo a minha mamãe, mas eu sou a sua filhinha. O que eu puder contribuir para que você fique bem, eu vou contribuir, mas sempre sendo sua filhinha. Deixa eu fazer uma pergunta bem boba aqui. A senhora disse que inconsciente, essa filha, nesse caso aqui, ocupou o lugar para proteger a mãe. Isso. Pode também, ao inverso, a mãe se apegar a uma filha querendo que aquela filha ocupe o lugar do marido que morreu? Sim. Sim, quer dizer, exatamente. vai fazendo a criança ser aquilo. Exatamente, foi o que ela fez. Foi o que ela fez. Por isso que originou esse conflito entre a filha e o genro. Porque o genro a vê como mulher dele e a mãe vê a filha como marido dela. Está tudo em desordem. Isso que gera, então, a desordem. E ela permitiu casar, tudo, mas Sim. ela não consegue conviver bem com o genro Não, e tal. porque ela sentiu que Arrancou algo foi dela. tirado e não foi dado. Não foi Foi preenchido. tirado, né? E aí ficou, então, na alma dessa mulher um vazio. Um vazio. Um vazio. Exatamente, tá? entendi. E esse vazio se transformou o quê? Em ansiedade e depressão. Poxa vida, que maravilha. Vamos continuar. O Anjo focaliza aqui essa família, porque olha aqui, poxa, que maravilha. Uma explicação muito didática, muito aí, para que você em casa entenda realmente o que é, como é que funciona. Nós vamos a intervalo e voltaremos na sequência do programa, né, doutora? Para evoluir um pouquinho mais nisso e com mais perguntas. Você continua participando conosco. Até já. Que interessante, porque